A paz do Senhor, uma boa noite. Confesso que é diferente, né, este momento, mas nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo. E a irmã Melina, né, estava falando aqui, antes a nossa irmã Paula perguntou o tema, e eu falei, o nosso tema é se o Senhor se agradar de nós. E logo em seguida a Melina leu o versículo, Provérbios 17, no Provérbios 16, versículo 7, né, que diz, se os seus inimigos vão se reconciliar com você, se o Senhor se agradar de você, até os seus inimigos se reconciliam contigo. Eu fiquei assim, feliz, porque é a confirmação da palavra do Senhor nessa noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. No livro de Êxodo, no capítulo 3, versículo 8. É uma história bastante conhecida, mas eu creio que o Senhor vai falar contigo nesta noite. Assim como Ele falou comigo, eu tenho certeza que o Senhor, Ele se faz presente na sua casa, aqui na igreja, né? Através dos louvores, nós já podemos sentir a presença do Senhor. Então, eu tenho certeza que o Senhor vai falar contigo. E está escrito assim, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar dos cananeus, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, te coloco, Senhor, nesta noite, na Tua presença. E o Senhor venha falar, Senhor, através de mim, Senhor, a Tua palavra. Mas que eu venha diminuir, Senhor, que o Senhor venha crescer. Abençoa, Senhor, a cada ouvinte, a cada pessoa que está em casa, Senhor, nesse novo formato. Mas que o Senhor venha falar a cada coração, ó Deus. Abençoa-nos, ó Deus. Fala conosco nesta noite, é o que eu te peço e te agradeço pela presença do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, aqui foi uma promessa, o começo da promessa que o Senhor fez a Moisés. Né? Ele já tinha feito para Abraão, para Isaac, Jacó, ele tinha prometido que ele ia livrar com mão forte, com mão estendida, aquele povo que estava lá no Egito, aprisionado. E assim ele fez, ele livrou aquele povo com mão forte, com mão estendida. E nós vemos que, com simples coisas, com pragas de rãs, com água se transformando em sangue, e ele derrubou um patrimônio, né, um domínio enorme na terra, que era Faraó. E aí Deus libertou aquele povo do Egito. E aí quando eles estavam caminhando, todos conhecem a história, e quando eles olharam para trás, eles viram o Mar Vermelho, o povo de Faraó perseguindo o exército de Faraó, e quando eles olharam para frente, eles viram o Mar Vermelho. E ali foi uma dificuldade que eles tiveram, e ali eles já começaram a murmurar contra o Senhor, contra Moisés. E aí Deus abriu o Mar Vermelho, o povo passou, todos conhecem a história, e o povo passou com pés enxutos. Logo em seguida nós vemos que Deus, ele sustentou aquele povo com maná, que descia do céu, e o povo reclamava. E aí, quando chega perto de conquistar a terra prometida, porque eles caminharam pouco mais de um ano, e chegaram próximo à terra prometida, a poucos passos, 40 dias, de alcançar a terra prometida. E lá em Números, no capítulo 13, ele diz que ele separa, Deus manda Moisés separar 12 homens para espiar a terra de Canaã. Olha, irmão, eles já estavam bem próximo à terra de Canaã. E Deus manda ele separar 12 homens. Está dizendo assim, disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais,
enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Então Deus manda Moisés separar um de cada tribo, os príncipes. Eles eram cabeça de cada tribo. E se eu te falar sobre os 12 espias, você logo vai me dizer, você logo vai lembrar de quem? Josué e Calebe. Mas ali tinha mais 10. E a gente não lembra dos 10. Por quê? Você vai saber por quê. Enviou-lhes Moisés no deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aquele homem eram cabeça dos filhos de Israel. Todos eles eram príncipes, eles eram cabeça daquelas tribos, eles eram homens importantes daquela tribo. E Deus manda separar 12 e enviar. Para quê? Enviou-lhes para que pôs Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhe: subi ao Neguebe e penetrai as montanhas. Vede a terra, que tal é, que povo que nela habita, se é forte, se é fraco, se poucos ou muitos. E qual da terra em que habita, se é boa ou má. E eis que tais são as cidades em que habita, e arraiais, se há fortalezas. Então ele mandou o povo para espiar, para ver como a terra era. Se era uma terra boa, se ela realmente manava leite e mel, como eram os habitantes daquela terra. Qual era a terra, se ela era fértil, se ela era estéril, se nela há matas ou não. Mas ele falou uma coisa: tende ânimo e trazei o fruto da terra. Era aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Então assim foram os 12. Quando chegaram lá, eles realmente viram que a terra manava leite e mel, que a terra era boa. Para você ter ideia, 2 homens para carregar um caixa de uva. Então a terra era muito boa e realmente manava leite e mel. Mas os habitantes daquela terra eram gigantes. E aqui está dizendo, ó, depois que viram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de 21 caixas de uvas, o qual trouxeram 2 homens, numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou Vale do Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Aí eles foram dar os relatórios, né, de como era a terra. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram Moisés e Arão, e toda a congregação, e os filhos de Arão, no deserto de Parã e de Cádiz. Deram-lhe conta que eles, toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Agora você imagina, irmãos, aquele povo todo esperando o relatório. E lá embaixo vinham os 12 espias. Eu imagino que aquele povo todo vinham festejando, porque sabiam que ia ter boas notícias. E quando aquele povo vem chegando e já vem gritando, como é a terra? A terra realmente mana leite e mel, a terra é boa. Mas quando eles chegam perto, relatam a Moisés e disseram: fomos à terra, o que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, que eram gigantes. Olha só, irmãos, eles foram, viram a terra, viram que realmente a terra manava leite e mel, mas eles focaram em uma coisa que eles acharam que era dificuldade. Eles focaram no gigante, porque ali habitaram os filhos de Anak, que eram gigantes. E aí aquele povo todo se prostrou, começou a chorar em alta voz. Imagina Moisés como não deve ter ficado. Os amalequitas habitam na terra de Neguede, e dos heteus, e dos jebuseus, e dos amorreus. Habitaram na montanha dos cananeus, habitaram ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Todo aquele povo, todos aqueles 10, começaram a reclamar e dizer que não ia conseguir
porque naquela terra habitava gigante, era muito difícil, eles não iam conseguir. E aí Caleb se levantou e falou: gente, vamos subir, nós vamos conquistar a terra. Quem nos prometeu foi um Deus todo-poderoso, vamos subir. Porém, os homens que com eles tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra, devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como os gafanhotos, e assim também éramos aos nossos olhos. Irmãos, aquele povo, eles mesmo com os olhos deles, eles se diminuíram. Eles disseram: olha, a gente perante aquele povo, a gente é como gafanhoto, a gente é pequeno. Olha como que eles não criam num Deus todo-poderoso, que tinha dado aquela terra para aquele povo. O que eram aqueles gigantes perante o nosso Deus? E aquele povo começa a reclamar, começa a murmurar, dizendo: não, aquele povo vai nos devorar. A gente tem como aquele povo, a gente é pequena, a gente é como gafanhoto perante aquele povo. Irmãos, eles nem tinham perguntado para os gigantes quem eram eles. Eles mesmos se disseram que eles não iam conseguir, porque eles eram pequenos, eles eram homens de pouca fé. E eles infamaram aquele povo. O povo todo se rebelou contra Moisés e contra Arão. E olha o que está dizendo no capítulo 14. Levantaram-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz. E o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: tomáramos tivesse morrido na terra do Egito, ao menos nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada? E para que mulheres e nossas crianças não sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Olha, irmãos, eles estavam cogitando em voltar para a escravidão, morrer lá no Egito, ao crer que Deus tinha poder para colocá-los na terra que tinha prometido aos seus pais, tinha prometido desde lá de trás, desde Abraão, Isaac e Jacó. Eles não creram e eles murmuraram. Irmãos, eu penso que Deus, Ele odeia a murmuração. A murmuração é uma coisa terrível. A murmuração, ela mata. É tão ruim você estar com pessoas que murmuram, que reclamam o dia todo. Imagina, contra Deus. Porque a pessoa que murmura, ela não crê que Deus pode fazer. Ela não crê que num Deus todo-poderoso. As irmãs louvaram aqui. Deus que está sentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habita em mim a grandeza do nosso Deus. Deus é maravilhoso, Deus é grande. E Ele pode fazer infinitamente mais em nossas vidas. E aquele povo não acreditou. Murmurou contra o Senhor. E aí se levantou. Então, o Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que estiveram espiando a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Não tem como a gente não possuir essa terra. A terra é boa, a terra mana leite e mel. Nós cremos que o Senhor pode nos dar aquela terra. E todo aquele povo murmuravam contra Josué e Caleb. E querendo até apedrejá-los. Falando: olha, eu queria que levantasse algum
capitão para voltar, para a gente voltar lá para a escravidão, voltar para o Egito, porque a gente não crê que a gente vai conseguir vencer os gigantes. Olha, irmã, quando eu li esse texto, eu fiquei muito triste. É um texto triste, porque é um texto que abala a fé do povo ali. Aquele povo está abalado, não crê que o Senhor pode acabar com aqueles inimigos, com aqueles gigantes. Aquele gigante para eles era maior do que o nosso Deus. Eles colocaram aquele gigante acima do nosso Deus. E aí Josué e Calebe se levanta e fala: não vamos nos prostrar, vamos ter ânimo, nós vamos conseguir, porque o Senhor nos prometeu. E no versículo 8 diz: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejamos rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como o pão os podemos devorar. Retirando-se deles o amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Irmãos, eu entendi porque que só Josué e Calebe, da geração daquele povo que saiu lá do Egito, entraram na terra prometida. Eles falaram: olha, se o Senhor se agradar de nós, nós vamos conquistar aquela terra. Então somente esforça-te, vamos ter bom ânimo, porque o Senhor está conosco, o Deus de Israel está conosco. Quantas vezes nós nos prostramos diante de tanta dificuldade, de tanto gigante que tem nos levantado em nossas vidas. Mas nós temos que crer que o nosso Deus é poderoso. Irmãos, como nós podemos agradar o Senhor? Agradar-te do Senhor é confiar, é depositar a sua confiança nele. Está difícil, tá, mas o Senhor é por nós. Aquele que prometeu fará coisas grandes em nossas vidas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, irmãos, você não pode temer. Você não pode temer os gigantes que estão acontecendo. É difícil, mas o Senhor está conosco. Ele não nos disse que seria fácil. Ele não falou: olha, aceita Jesus hoje e fica aqui que vai ser mil maravilhas para você. Não! Nós vamos ter dias ruins, nós vamos ter lutas, nós vamos passar pelo deserto, mas importa como nós passamos nesse deserto. Importa como nós vamos vencer. Somente com Jesus, somente com Deus, o Todo-Poderoso. Aquele povo fez uma coisa terrível perante o Senhor. Elas murmuraram. É como se elas estivessem dizendo: olha, o Senhor não pode vencer aqueles inimigos. O Senhor não pode nos dar aquela terra. Eles murmuraram contra o Senhor. Quantas vezes nós temos criticado, murmurado a forma que está acontecendo, a forma de Deus agir em nossas vidas. Só que o Senhor, Ele tem um propósito para todas as coisas que acontecem em nossas vidas. Eu me lembro bem de uma irmã que ela estava orando muito por uma bênção, por uma casa. E era casa num lugar muito nobre, de uma cidade muito nobre. E aí ela começou a orar, e ela falou assim: olha, o dinheiro que eu tenho para dar entrada naquela casa é bem menor do que o proprietário está pedindo. Mas eu vou clamar ao Senhor, e Ele vai me dar, porque Ele prometeu me dar aquela casa. E aí ela fez a proposta. Quando chegou no meio do caminho, quando o cara mudou para outro país, e aí não deu a resposta para ela de imediato. Ela pegou e falou: olha, quer saber? Não foi Deus que me prometeu, não. Ela murmurou contra o Senhor. Sabe o que aconteceu? Deus falou com ela assim: olha, só porque você murmurou e reclamou do tempo, você vai voltar lá atrás, lá do começo de onde você estava orando. Aquele povo, eles estavam muito perto da terra prometida. Só porque, aqui foi um decreto para eles, só porque eles murmuraram,
eles tiveram que voltar lá atrás. Aquele povo, só porque murmurou, eles iam chegar na Terra Prometida em poucos dias, 40 dias eles iam chegar à Terra Prometida. Sabe o que aconteceu com eles? Eles não entraram na Terra Prometida e eles deram a volta, caminharam por 40 anos no deserto. Por causa de quê? Por causa da murmuração. Eles morreram no deserto por causa da murmuração. Somente Josué e Caleb conquistaram, e os descendentes daquele povo conquistaram a Terra Prometida. Aquele povo todo que murmuraram, eles não conseguiram, eles morreram no deserto. Sabe o que eu aprendo? Aquele que murmura, os murmuradores, eles morrem no deserto. Eles perdem, porque murmura contra o Senhor. Não creio no Deus Todo-Poderoso. E aqui, irmãos, apesar de todo aquele problema todo que aconteceu lá, apesar disso, toda a congregação antes disso, ele disse que ia apedrejar, eles queriam apedrejar Josué e Caleb. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim? A respeito de todos os sinais que fiz no meio deles. Irmãos, às vezes a gente fica abismado. Eu fico assim, meu Deus, o Senhor abriu o mar vermelho. O Senhor mandou maná do céu. O Senhor alimentou aquele povo no deserto. O Senhor libertou aquele povo com mãos fortes. O Senhor libertou aquele povo de Faraó. E aquele povo chega aqui, esse povo murmura contra o Senhor. A gente fica assim, meu Deus, como que pode? Às vezes eu fico abismada com isso, como que pode? E isso acontece com a gente também, se a gente não estiver firme. Quantas coisas o Senhor tem nos prometido. O Senhor prometeu nos dar vitória. O Senhor prometeu nos guardar. O Senhor prometeu nos sustentar. Não deixar que o nosso celeiro esteja vazio. Da providência, de Deus prover as coisas para o nosso lar. O Senhor tem nos prometido. O Senhor tem nos prometido a Canaã celestial, uma das maiores promessas que o Senhor nos prometeu. Ele nos prometeu uma Canaã celestial. E aquele que vencer herdará todas essas coisas. É aquele que vencer. É aquele que não murmurar. É aquele que prevalecer. Josué e Caleb foram daqueles que não retrocederam. Josué e Caleb, eles disseram: não somos dos que se retrocedem, mas somos os que creem. Josué e Caleb, eles não retrocederam. Eles creram que o Senhor tinha uma terra que manava leite e mel. Irmãos, nós passamos, a nossa vida aqui na terra é uma vida passageira. Por máximo que nós possamos viver aqui é 100 anos. O que importa para nós é o final. A Canaã celestial que o Senhor tem nos prometido. Vamos ficar firmes, perseverantes, firmes em oração, firmes no propósito de agradarmos o Senhor, porque se agradarmos do Senhor, Ele concederá o desejo do nosso coração, e Ele nos fará habitar na terra prometida, a terra que mana leite e mel. E essa terra que mana leite e mel está preparada para nós. Em Apocalipse 2, no versículo 7, no capítulo 2, no versículo 7, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus.
Essa é uma das promessas. Esses são os motivos para você não recuar. Para você possa prevalecer no caminho do Senhor. O outro está em 2, versículo 17. Apocalipse 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. No 2:26, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações. No 3:21, está dizendo: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo. Morarmos com o Senhor na glória, que possamos almejarmos o céu, que possamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, como diz Hebreus 12. Olhando para o autor e consumador da nossa fé, nós venceremos. Vamos crer, irmãos, que o Senhor, Ele tem coisa melhor para nós, que o Senhor tem algo preparado para nós. E quem vencer, herdará todas essas coisas. E enquanto estivermos aqui na terra, vamos prevalecer, vamos continuar firme neste propósito de agradar-te do Senhor, que você possa estar confiante que o Senhor, Ele tem o melhor para você, e que gigantes vão se levantar, dificuldades vão vir, mas que o Senhor está conosco em todos os momentos. Ele prometeu, é uma promessa de não nos deixarmos só. Ele nos prometeu, você não estará sozinho, eu estou com você. Creia em mim, confia em mim, eu estarei contigo em todos os momentos. Então o Senhor está contigo aí nessa dificuldade, o Senhor está contigo. O Senhor está contigo em todos os momentos. Basta somente você abrir a tua boca e agradar-te do Senhor. Confiar nele, esperar no Senhor. Às vezes nós tomamos decisões precipitadas, decisões por nós mesmos, mas nós temos que colocar a nossa confiança no Senhor e esperar no Senhor. Esperar que Ele vai nos mostrar o caminho, Ele vai nos direcionar. Irmão, nesse momento tão difícil que nós estamos passando, de pandemia, de vírus e de Covid, de preocupações, ansiedade, quantas pessoas esmorecendo na fé, não confiando no dia de amanhã, que o Senhor, Ele conhece o dia de amanhã. Entrega o dia de amanhã nas mãos do Senhor, confia nele, Ele tem vitória para você, Ele tem cura para você. E muitas das vezes nós ficamos ansiosos, nervosos, preocupados, e o Senhor fala conosco: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de nós. Basta nós crermos e colocarmos nossa confiança em Deus. Não vamos fazer como aquele povo de Israel, aquele povo que murmurou, aquele povo que não obedeceu, aquele povo que desejou voltar. Não. Vamos confiar no Senhor. O Senhor tem vitória para nós aqui na terra também. O Senhor tem um caminho bom para você aqui na terra também. E a promessa é onde você está pisando, porque a promessa está contigo. Lá em Josué 1:3 diz: aonde você colocar a planta dos teus pés, Deus ali vai te abençoar. Foi uma promessa que Deus fez a Josué. E para nós também, a promessa está conosco.
Muitas das vezes a gente fala, se eu estivesse lá em Caxias, Deus ia me prosperar lá. Se eu estivesse lá no Rio, Deus ia me prosperar, eu estou aqui. Não, a promessa está com você, o Senhor está contigo. Esforça-te, tenha bom ânimo. Eu gostei muito do testemunho que o irmão deu aqui, dizendo que ele estava aqui em Rio das Ostras, e ele estava passando uma dificuldade muito grande, desempregado. E aí ele entrou dentro do carro, todo endividado, cheio de problemas, cheio de gigantes em sua vida. E aí ele, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, ele só conseguia dizer, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. E em todo momento ele dizia, Deus é fiel. E assim, ele abria sua boca quando ele pensava em alguma dificuldade, algum gigante na sua vida. Deus é fiel. Deus é fiel. E sabe o que aconteceu? Ele prosperou aqui em Rio das Ostras. Ele está próspero, tem as coisas dele, arrumou emprego, tem o emprego dele, família farta. O Senhor abençoou, porque ele não abriu a sua boca para murmuração. Irmãos, entenda uma coisa, a murmuração, ela mata. A murmuração, ela entristece o coração de Deus. E que você possa entender nessa noite. Que você possa colocar em prática. Coloca um bilhete lá no seu espelho. Não vou murmurar, só por hoje. Não vou murmurar. E no outro dia, só por hoje, não vou murmurar, não vou reclamar. Vou agradecer. Seja grata ao Senhor por todos os momentos que você está passando. E assim, nós vamos vencer. Se o Senhor se agradar de nós, nós vamos alcançar. Se o Senhor se agradar de nós vamos possuir a terra que mana leite e mel. E que nessa noite você possa colocar essa confiança no Senhor novamente. Que você possa estar se agradando do Senhor. Pedir perdão pelos nossos pecados, mas prevalecer, que você possa continuar firme, não pedir perdão hoje e amanhã está murmurando de novo, não. Vamos colocar, Senhor, eu quero ser diferente, eu quero que a minha boca seja uma boca de bênção, seja uma boca que só agradece ao Senhor. Irmão, quer ver uma coisa terrível? É uma pessoa que murmura. Eu conheço uma pessoa que ela acorda cedo, é pessimista. Ela acorda cedo, já começa assim, estou bem não. O pedreiro vai vir aqui, mas não sei se vai dar certo não sei nem se vai vir. Vai colocar aquela, mas não vai ficar legal, já estou vendo. Não vai dar certo isso não. Mas por que ele não veio? Mas por que aconteceu isso? É uma reclamação, é um pessimismo, uma derrota, é horrível. Falo, gente, pelo amor de Deus, é muito ruim você lidar com pessoas assim. Meu Deus, como é gostoso você acordar de manhã e falar, Senhor, obrigado por esse dia. Apesar da dificuldade, Senhor, eu te agradeço por essa manhã. Te agradeço pelo ar que eu respiro. Irmãos, ultimamente, eu tenho agradecido até a Deus por ter ido no banheiro, tudo. A gente agradece ao Senhor. Em tudo, ser grato é muito bom. Você acorda com o seu dia melhor. Senhor, eu te agradeço, que dia lindo, Senhor. Obrigado por esse café da manhã. Obrigado pela sua presença. Gente, que agradável. Como é gostoso você ter essa companhia. Fico imaginando o Espírito Santo. Ele fala, poxa, como é agradável estar com ela. Que só é grata ao Senhor por tudo. Eu fico pensando na companhia do Espírito Santo, pela pessoa que é grata, deve ser gostoso. Seja agradável ao Senhor, seja agradável ao Espírito Santo. Tem coisas que fazemos que aborrece o Espírito Santo. Quando a gente murmura, a gente está dizendo, tu não é capaz. Meu Deus, como é terrível. Isso é terrível. Irmãos, quando eu li essa passagem, eu chorei, imagina. Eu chorei quando eu vi essa passagem desse povo que murmurou, que queria voltar
a comer cebola, coisa de ramo, coisa que você pega por baixo. Deus estava prometendo para ele caixas de uvas, coisas que você pegava assim do alto. Não, eles estavam com saudade de coisas que é plantado em ramo, assim, cebola, alho, coisas baixas. Era disso que eles estavam com saudade. E o Senhor estava prometendo para eles coisas altas. Olha, é grande o que o Senhor tem para nós. É grande. Olha, é coisa grande que o Senhor tem para você. É coisa grande, não é pequeno não. O Senhor tem coisas maiores para fazer em sua vida. Ah, Senhor, será? Meu Deus, que tristeza. É horrível, irmãos, é horrível. E sabemos que o nosso Deus, Ele é um Deus todo-poderoso, está sentado sobre o alto e sublime trono, é dono de todas as coisas, Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Que possamos nessa noite estarmos confiantes no Senhor, que possamos colocar a nossa confiança nele, mais uma vez eu te falo, e agradar-te do Senhor. Amém?